Olá pessoal, tudo bem? Bom, agora a gente vai falar mais um assunto aí da acústica. A gente vai falar agora especificamente sobre uma das qualidades aí do som, que é a intensidade. Então, intensidade, só lembrando, a gente tem a nossa aula anterior que fala disso, inclusive, de qualidades do som. Intensidade é a qualidade do som que vai diferenciar um som mais forte de um som mais fraco. Então, quando você aumenta o volume do som, você não está deixando ele mais alto, cuidado, você está deixando ele mais forte. Bom, só que intensidade, pessoal, tem algumas características que eu gostaria de comentar com vocês. Primeiro, a intensidade do som está associada com a amplitude da onda sonora. Então, quanto maior a amplitude do som, maior vai ser a intensidade dele. E a gente pode definir uma grandeza física chamada intensidade como sendo a razão entre potência e área. Na verdade, a gente pode pensar nessa intensidade como sendo a energia sonora que passa numa determinada área, numa determinada superfície, por unidade de tempo. Então, energia por tempo por área. Só que a gente sabe que energia por tempo é a própria potência. Então, fica potência dividido por área. Então, você vai pegar uma determinada área, vai ver a energia que passa sonora naquela área, o tempo que demora para passar, divide a energia por tempo que dá potência, pela área da intensidade, que é potência por área. Unidades no sistema internacional. Potência é watt, área metro quadrado. A gente sabe que o que tem de um lado tem igual do outro, portanto, a unidade de intensidade é watt por metro quadrado. Agora uma dica, pessoal. Essa área, normalmente para nós, vai ser a área de uma superfície de uma esfera. Por quê? É muito comum você ter uma fonte sonora pontiforme. Pontiforme é aquela que tem tamanho desprezível. E aí o som vai se propagar em todas as direções. Então o que vai acontecer? À medida que vai se propagando, é como se fosse uma bolha que vai enchendo assim, ó. E aí o que acontece? A área que você vai colocar na conta é justamente a área da superfície da esfera. Que, para quem não lembra, se você não lembra, dá uma olhadinha lá nas aulas do João, tá? Parte de geometria espacial. A área da superfície de uma esfera, 4πr². Então, é muito comum, inclusive, o cara, na própria questão, já colocar intensidade igual a potência sobre 4πr². Ok? Bom, aqui tem alguns valores de intensidade que seria legal a gente guardar. Então, tem um valor que é o tal do I0, que é 10 elevado a menos 12 watts por metro quadrado. Esse valor, gente, é o que nós chamamos de limiar auditivo inferior. Então, é o menor valor de intensidade que o som tem que ter para conseguir sensibilizar o nosso aparelho auditivo. Significa que todas as pessoas vão conseguir escutar só acima disso? Gente, cada pessoa escuta diferente uma da outra, mas é um valor referência aqui para nós. Tem um outro valor que seria legal também a gente ter em mente, que é esse daqui, ó. Uma intensidade de 1 watt por metro quadrado. Esse 1 watt por metro quadrado é o que nós chamamos de limiar auditivo de dor. De dor, professor? Sim. Quando o som tem uma intensidade muito grande, vai causar dor no ouvido da gente. E a nossa referência é esse valor aqui, 1. De novo, pessoal, significa que você só vai sentir dor com essa intensidade? Não. Cada pessoa escuta diferente uma da outra. Mas, para nós, é uma referência. Agora, uma curiosidade. Se você pegar um determinado som, por exemplo, e você dobrar a intensidade desse som, o seu ouvido, ele vai perceber que houve um aumento. Só que, gente, muito longe dele achar que dobrou. Se você falar, nossa, dobrou a intensidade, mas não foi o que eu percebi. Porque, na verdade, o que o nosso ouvido de fato percebe é o nível sonoro.
que a gente representa por essa letra grega beta, e a gente calcula nível sonoro nos famosos decibéis, que na verdade não é decibéis, né? Decibels, porque aqui é uma unidade do sistema internacional, então o plural é sempre colocando S no final. Então a gente vai calcular o nível sonoro em decibéis fazendo essa continha. 10 log de I dividido por I0. Agora cuidado, pessoal, esse I não necessariamente é esse valor, tá? Esse é o valor que eu falei que está ligado à dor. Então, como é que você vai calcular o nível sonoro em decibéis? Você vai pegar o I0, que é sempre esse valor aqui tabelado fixo, 10 a menos 12, vai pegar a intensidade do som que você tem, divide o I pelo I0, calcula o log disso, lembrando que quando não tem base é porque a base é 10, calculou o log e multiplicou por 10, aí você tem um nível em decibéis. Na verdade, a unidade mesmo é o bel, só que bel é uma unidade muito grande, então a gente trabalha com um submúltiplo, que é o décima parte, né, dividido por 10, por isso que fica vezes 10 aqui, tá certo? Então vou fazer um exercício junto com você rápido aqui, de cabeça, só para a gente entender como é que funciona isso daqui. Bom, eu falei para vocês que o limiar de dor é esse 1 watt por metro quadrado, certo? Vamos calcular quantos decibéis causam dor? Então a conta aqui é a seguinte, para causar dor tem que ser esse valor que é 1, aqui embaixo é 10 a menos 12, 1 dividido por 10 a menos 12 vai dar 10 elevado a 12. Passa para cima, inverte o sinal do expoente. Pois bem, esse 10 elevado a 12, você pode dar um tapa no... Gostou da sonoplastia? Foi bom? Você pode dar um tapa no expoente 12, ele cai multiplicando aqui na frente, 12 vezes 10 dá 120, e o que sobra é log de 10 na base 10, que a gente sabe que é 1. Ou seja, qual é o nível sonoro que vai causar dor? 120 decibéis. Então, é assim que funciona esse nível sonoro. Então, gente, quando você passar pela sua cabeça, né, que log não serve para nada, gente, o nosso ouvido escuta escala logarítmica. Que coisa, hein? Bom, eu queria, para encerrar essa aula de agora, comentar com vocês um exercício que é muito comum de cair em prova, tá? Que é esse daqui, gente. Ele vai te dar um gráfico relacionando o nível sonoro com a frequência do som. Não sei se algum de vocês aí já fez alguma vez um exame chamado audiometria. Pois bem, pessoal, o exame audiometria, ele faz justamente esse gráfico que a gente está vendo aqui. Então, é o gráfico de uma pessoa A e o gráfico de uma pessoa B. E ó, o que esse gráfico relaciona? Ele relaciona qual é o nível sonoro mínimo que tem que ter uma determinada frequência para aquela pessoa conseguir escutar aquela frequência. Vou repetir. Esse gráfico de nível por frequência, ele na verdade está mostrando o quê? Qual o valor do nível sonoro mínimo para uma determinada frequência que o som tem que ter para a pessoa conseguir escutar aquele som. Então, eu fiz aqui curva de duas pessoas, a pessoa A, amarela aqui, a pessoa B, meio rosa, e eu marquei aqui uma frequência na qual os gráficos se encontram, que é 1000 Hz, por exemplo. Então, ó, pergunta típica de prova. Para frequências menores que 1000 Hz, qual dessas pessoas vai escutar melhor? A pessoa A ou a pessoa B? Hein? Para frequências menores que 1000 Hz, qual dessas duas pessoas escuta melhor? A pessoa A ou a pessoa B? E a resposta é que para frequências menores que 1000, a pessoa A escuta melhor que a pessoa B. Por quê, gente? Porque, veja, se você pegar aqui um ponto antes do 1000, a pessoa A, ela vai precisar de um nível sonoro para aquela determinada frequência
menor que a pessoa B. Então, o que é o conceito de escutar melhor? É você conseguir escutar uma certa frequência com menos decibéis. Olha, eu acho que já deve ter acontecido com vocês, de você estar conversando com uma pessoa, ou melhor, com uma não, com mais de uma pessoa, 2, 3, e você fala uma determinada coisa, uma das pessoas ok, e a outra pessoa hã? E aí você tem que aumentar o volume, aumentar a intensidade. Porque provavelmente, para aquela frequência que você emitiu, o nível não foi suficiente para ela ter percebido o som. Então, vai escutar melhor quem, para uma determinada frequência, precisar de um nível sonoro menor. Então, para frequências menores que 1000, o A escuta melhor que o B. Em compensação, para frequências maiores que 1000, poderia até esticar um pouquinho mais aqui o gráfico do B, o que acontece? É o contrário, né? O B, ele vai precisar de um nível sonoro menor que o A para escutar aquelas frequências. Então, resumindo a resposta, para frequências menores que 1000, A escuta melhor que B, para frequências maiores que 1000, aí é o B que escuta melhor que o A. Valeu, gente, espero que tenha entendido. Brigadão, até a próxima. Valeu!